Aproveitando a ideia da conexão, que tem direcionado todo o nosso ano de número 60, e também a questão da tecnologia, nós estamos conversando o ano todo sobre isso, sobre tecnologia, sobre conexão, e mês a mês, desde novembro, nós estamos caminhando. E nesse mês de agosto, aproveitando essa coisa da conexão, da tecnologia, esse novo formato de ensino, que é a educação à distância. É daí que vem essa sigla EAD, Educação à Distância, que através da internet, ultimamente tem sido uma ferramenta muito nova de educação. Tem muita gente que já está formada através dessa metodologia de ensino à distância, através da internet. E nós vimos no culto de quarta-feira que a educação à distância existe há 2000 anos. Paulo educou igrejas à distância, educou discípulos dele à distância. João estava na ilha de Patmos e, inspirado por Jesus, direcionado por Jesus, escreveu 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia Menor. Então, a educação à distância existe há muito tempo. João estava em Patmos e ele mandou cartas para as igrejas que estavam lá no continente, na Ásia Menor. Mas a EAD, usando a internet, é algo recente e é algo que veio para ficar. Portanto, aproveitando de toda essa ideia, a gente decidiu aprender com Deus nas 7 cartas do Apocalipse, escritas por João na ilha de Patmos, que enviou à distância para todas aquelas comunidades. Então, nós introduzimos a série na quarta-feira passada com o primeiro capítulo de Apocalipse, que é uma espécie de prólogo, as primeiras palavras da revelação, exaltando a Jesus acima da figura do imperador de Roma. E a gente aprendeu muita coisa nessa introdução. Então, hoje, a nossa lição nesse EAD vai ser na carta para a igreja de Éfeso, que está no capítulo 2, de 1 a 7. Como você pode ver, a gente vai percorrer todas as cartas e aprender com todas elas. Antes de começar essa mensagem, eu preciso te relembrar, e você vai ouvir isso o mês todo para você nunca mais esquecer e não fazer o seu pastor passar vergonha. Apocalipse não é fim do mundo, ok? Apocalipse não é um meteoro de fogo que vai se chocar com o planeta Terra e vai destruir tudo e vai virar filme em Hollywood. Nada a ver. Apocalipse é o que, gente? Apocalipse é o quê? Eu acho que eu esqueci. Apocalipse é? Ok. Então, escolhemos aprender com Deus e hoje é a lição da perseverança. Diz assim o texto: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas coisas diz o que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, seu esforço e sua perseverança. Sei que não suporta os maus e provou os que se dizem apóstolos e são mentirosos. Você é perseverante e suportou provas pelo meu nome sem desanimar. Tenho contra você o seguinte: você abandonou o primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se e volte às primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele.
você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a Pibitaim. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Que Deus fale aos nossos corações, para a glória dEle, em nome dEle, por causa dEle, por meio dEle. Amém. A Ásia Menor se encontra exatamente neste lugar. Você que é aluno da EBD, da Pibitaim, você sabe que terras são essas. Nós temos aqui então o Egito, com o famoso delta do Nilo, com os seus afluentes formando aquele triângulo de cabeça para baixo. Aqui nós temos a Palestina, lá na ponta esquerda, Roma, Itália. Aqui acima, como nós temos aprendido, a Síria, aqui no meio, a Média e a Pérsia, aqui embaixo a Caldeia ou Babilônia. Aqui a cidade de Tarso, Itaim Bibi, do mundo antigo. Aqui nós temos a Grécia, com todas as suas ilhas. Aqui, então, a Ásia Menor. Um lugar que era muito especial, pois era o porto onde se escoava toda a produção comercial da Ásia, do Oriente. Não tem porto mais lá para baixo. Nem do Egito saía mercadoria para ir ou para a Grécia ou para Roma. Tudo saía do porto de Éfeso, porque ele era geograficamente estratégico. Note bem, Éfeso está aqui, vou fazer na cor azul claro. Éfeso está aqui, aqui nós temos o canal passando pela cidade de Corinto, e logo para cá já chega em Roma. Então o porto de Éfeso era o caminho mais curto para chegar a Roma, passando por Corinto, que era uma espécie de graal da rota de navegação, e que de Corinto também escoava mercadorias para as ilhas gregas. Então, Éfeso era uma cidade estratégica, era uma cidade privilegiada, era uma cidade que acabou, por conta dessas características, ficando muito grande, muito rica, com muitas oportunidades, e por isso a igreja que ali nasceu, cresceu de forma exponencial. E Jesus, no final do primeiro século, achou que aquela igreja, naquela cidade, precisava ouvir algumas verdades. Portanto, diretamente da ilha de Pátimos, como você pode ver ali a bolinha roxa, bem pertinho de Éfeso, então Jesus inspirou João para escrever, e de Éfeso ficaria fácil chegar em todas as 7 igrejas. Lembrando que ali dentro também tinha Colossos e Hierápolis, 2 outras cidades que também tinham igrejas. Mas Jesus só mandou João escrever para essas 7. Essa é, senhoras e senhores, a cidade de Éfeso hoje, localizada na Turquia. Aquele território que se chamava Ásia Menor, hoje é o país chamado Turquia. E se você, nas suas próximas férias, comprar um pacote de viagem e for lá para Éfeso, você vai desfrutar desse belíssimo pôr do sol. Já pensou? Olha o tamanho desse auditório. Nós estamos falando de 2000 anos atrás. Será que hoje tivéssemos um auditório que comportasse 20.000 pessoas, seria um auditório grande? Será que ia virar notícia alguém que construiu um auditório para 20.000 pessoas? Será que seria relevante, né, um homem construir um templo com as mesmas especificações do primeiro de Salomão, e virou motivo de frenesi no Brasil inteiro, e vem gente do Brasil e do mundo para visitar e ver aquela obra, que é realmente magnífica.
Agora você imagina, hoje em dia chama a atenção um auditório para 10 mil pessoas. Há 2000 anos atrás, Éfeso tinha um auditório para 20 mil pessoas. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? A gente acha que o mundo começou quando a gente nasceu. E a gente acha que só existe coisa boa depois que a gente nasceu. Que para trás tudo era ruim, que nada prestava e que tudo foi melhorando até chegar no ápice da nossa geração. A gente é muito bobinho, viu? A gente é muito bobinho. A gente não sabe, até hoje, como é que aqueles egípcios botaram aquela pirâmide daquele jeito. E há pelo menos 5.000 anos, aquele negócio está lá. Agora, manda a gente fazer hoje. Ah, mas nós não somos a geração da tecnologia. Faz lá uma pirâmide daquela. Como é que subiu? Aquelas pedras de granito lá para cima? Turma da engenharia aí depois pode me explicar, porque eu não faço a menor ideia. Então, queridos, uma das ruas principais da cidade de Éfeso, claro, hoje em dia, uma vista aérea do anfiteatro ou do auditorium de Éfeso. Olha isso, que coisa horrível. As ruínas de um templo na cidade de Éfeso, à beira-mar. Meu Deus do céu, olha que coisa horrível. Vamos para Éfeso? Pastor Ari, o senhor não arruma um ônibus para nós ir, não? Gente, eu estava estudando para fazer essa mensagem e eu já, sim, achei que eu não tinha mais sonho nenhum, mas agora eu tenho que ir lá. Não, uma foto, uma selfie com a Ana Paula nesse negócio aí, gente. Pelo amor de Deus, olha isso. Imagina você com a sua esposa aí, ou você com seu marido, debaixo desse arco, tirando uma foto. Imagina, Kelly, você com o Jailson ali. Eita! Olha, gente, que coisa mais linda. Isso era o corredor de um dos templos de Éfeso. Gente, nós estamos falando de uma metrópole com uma estrutura gigantesca há 2000 anos atrás. Nós não estamos falando de qualquer coisa, nem de qualquer cidade. Então eu quero aqui destacar algumas palavras para chamar a sua atenção no texto que nós lemos. A primeira palavra é anjo. Eu acho que essa palavra merece a sua atenção. Ao anjo da igreja. Segundo, quero te chamar a atenção para essas palavras. Conserva as estrelas e anda nos candelabros. Quero chamar a sua atenção para o conheço suas obras, esforço e perseverança. Quero chamar a sua atenção para o suporta e para o provou. Não suporta alguma coisa e provou outra coisa. Colocou à prova, sem desanimar. Preste atenção, muita atenção nessas expressões. Porém, tenho contra você o seguinte: abandonou o primeiro amor. Lembre-se, arrependa-se e volte. Tirarei o candelabro do lugar. Favor, odeia obras nicolaítas. E para encerrar, aliás, quem eram os nicolaítas? Quem era? Não é uma pergunta retórica. Vamos interagir. Quem eram os nicolaítas? Povo da galeria aí. Nossa, os Libonati hoje estão michuruca. Não, mas só veio 4,5, né? Alguns já foram e tal. Gostei não, hein? Eu gosto de ver essa ala aí toda lotada com os Libonati.
Tem uma turma que gosta da galeria, né? Mesmo tendo lugar aqui, eles só ficam lá. Estou de olho em vocês, viu? Quem eram os nicolaítas? Hã? Essa imagem te sugere alguma coisa? O que você viu ali na imagem? Infelizmente o nosso data show não ajuda muito, ainda. Mas daqui a pouco tempo eu vou profetizar sobre esse data show preto. Nosso Deus, ficou até perigoso agora o que eu vou falar. Hein, Dai? Me ajuda, como é que eu saio dessa agora? Data show velho, antigo, profetizo a sua morte. Por que misericórdia, Kelly? Não, mas tem que morrer primeiro para ressuscitar depois. E aí vai ressuscitar um data show com um corpo glorificado, com uma lâmpada de 5.000 lumens. Aleluia. É uma ovelha. E está sendo projetada no muro a sombra de um lobo. Você conseguiu ver, você está com um zóio melhor que o meu. Portanto, os nicolaítas eram seguidores de Nicolau. Quem é o Nicolau? Lembrei, quando estava estudando isso, da minha avó. Minha avó, toda vez que a gente queria ser um pouco mimado, né? Ela chamava a gente de Nicolau. Ô vó, pega não sei o que assim lá para mim. Ô vó, frita um ovo para mim. Ai, fritei. Traz aqui para mim. Aí ela falava, seu Nicolau. O que é o seu Nicolau? Dizia ela, eu acho que não é verídica essa história, mas dizia ela que o homem era muito folgado e botava todo mundo para fazer as coisas para ele dentro de casa. E aí, um dia, ele pediu mingau. Seu Nicolau, você quer mingau? Então vai lavar a colher de pau. Como ele não queria lavar a colher, ele nunca comia mingau. Entendeu? Então, Nicolau me remete à minha avó, Bárbara Eliodora, pessoa mesa barba, está com 91 anos. E minha mãe vai botar lá para ela assistir. São hereges gnósticos, como eu ensinei hoje pela manhã. Não são agnósticos, são gnósticos. O agnóstico é o cara que até acredita que Deus existe, mas ele não se revela, a gente não pode conhecê-lo, por isso a gnose. Portanto, Deus não se relaciona com o ser humano. Do outro lado, os gnósticos eram os que valorizavam muito o conhecimento, o estudo. E eles entendiam que a espiritualidade da pessoa era desenvolvida de acordo com o que ela estudava. Então o corpo era mau, mas o espírito era bom. Daí uma série de afirmações que contestavam as verdades do Evangelho e do ensino dos apóstolos, e por isso esse tipo de pensamento fazia muito mal à igreja. E eles eram combatidos. O João combateu, outros que escreveram cartas, e aqui Jesus está apontando para isso mais uma vez. E eles apoiavam imoralidades, como a poligamia, ter vários parceiros, o adultério e a idolatria, sobretudo comer comidas sacrificadas a ídolos. Então, eles se convertiam, vinham para a igreja, se tornavam membros da igreja, mas não queriam abandonar essas práticas. E começaram então a distorcer o evangelho para caber às práticas imorais. Não, nós não estamos salvos, não é pela graça, então eu posso fazer o que eu quiser. No final das contas, Jesus me perdoa e eu vou para o céu. Para terminar, as palavras são: ouça, vencedor, vida e paraíso. Preste bastante atenção nessas palavras que estão destacadas. E eu quero, em primeiro lugar, dizer a você que a gente precisa aprender com Deus que todos podem ser mensageiros. A primeira palavra que eu destaquei foi anjo. E o texto começa assim:
ao anjo da igreja em Éfeso. Geralmente a gente interpreta a palavra anjo como o pastor da igreja. O anjo da igreja é o ungido do Senhor, lá, 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 lá. Eu sei que eu estou dando um tiro no meu pé, nos dois, aliás. Eu sei que eu estou indo contra o que talvez a maioria da minha classe ensina. Eu estou quebrando talvez um paradigma. Mas eu preciso dizê-los que anjo de uma igreja não é o pastor. Ou não é necessariamente o pastor. Porque a palavra grega é ágelos. E a palavra ágelos, que também se refere àqueles seres espirituais que são mensageiros de Deus, a palavra ágelos significa mensageiro. Portanto, o que é que Jesus está pedindo para o João escrever? Vai chegar essa carta aí em Éfeso. Quando a igreja se reunir, essas informações estão no primeiro capítulo. Bem-aventurado os que leem e os que ouvem as palavras desse livro. Então a ideia era, quando chegar a carta na igreja de Éfeso, alguém vai ler a carta. E o restante da comunidade vai ouvir a leitura da carta. Portanto, o mensageiro aqui é aquele irmão que vai se colocar de pé para fazer a leitura da carta para a igreja. Ele vai trazer a mensagem de Jesus para a igreja de Éfeso. Portanto, ele é o mensageiro, portanto, ele é o anjo, porque ele é o ágelos. Então, hoje, nesse exato momento, sim, o mensageiro é o pastor. Mas se for qualquer outro irmão aqui falando e a gente embaixo ouvindo, aquele outro irmão passa a ser o anjo. Entendeu ou não? Portanto, queridos, a mensagem daqui é o seguinte: todos os que decidem falar da mensagem de Jesus é considerado um anjo na mão de Jesus. Não só os pastores. Aliás, conheço muitos pastores que de anjo não tem nada. Tem uns até que era chamado de diabo louro. Segundo, o texto diz, ele conserva na mão direita 7 estrelas. No primeiro capítulo, nós vimos na quarta passada, que a estrela simboliza o anjo da igreja. E o candelabro simboliza a igreja reunida. Então o texto está dizendo que Jesus é o que está mandando a mensagem, ele tem na sua mão direita conservado, ou seja, protegido na sua mão todos os que são seus mensageiros. Meu querido, toda vez que você abrir a sua boca e tiver alguém ouvindo, e o que sai da sua boca é a mensagem de Jesus, você está guardado e cuidado nas mãos do próprio Jesus. Terceiro, Jesus visita suas igrejas. A grande pergunta é, ele está aqui agora? Porque tinha uma igreja, e a gente vai vê-la daqui para frente, aquela de Laodiceia, que ela estava reunida, adorando a Jesus, e ele estava do lado de fora, batendo na porta, e ninguém ouviu, e abriu para ele entrar. Portanto, há sim a possibilidade de estarmos reunidos para adorar a Jesus e ele não estar presente. Por quê? Dependendo do que a gente esteja fazendo, ele não tem nada a ver com aquilo ali. E o texto diz, ele anda no meio dos candelabros. Portanto, Jesus, passeia na sua igreja. Ele anda no meio dos candelabros. Através do seu espírito, ele, toca aqui. Ele, consola ali. Ele,
exorta ali, e ele vai andando, visitando a sua igreja e fazendo aquilo que ele quer, porque a igreja é dele. Quarto, Jesus conhece nossas lutas. O texto diz: ele vê as obras, ele vê o esforço, ele vê a perseverança. Eu sei que tem hora que parece que Jesus não está vendo. Tem hora que parece que ele não está vendo. Não é possível. Jesus, olha o que está acontecendo aqui. Olha essa injustiça. Olha esse problema. Olha essa maldade. O senhor não está vendo? E o texto garante: eu estou vendo, disse Jesus. Eu estou vendo quem se esforça, eu estou vendo quem trabalha, eu estou vendo quem não desiste. Eu estou vendo quem trabalha, eu estou vendo quem se esforça, eu estou vendo quem não desiste. Uma vez me perguntaram: pastor, como que foi o caminho, como que foi o processo até o senhor virar pastor? Era um casal chegando na igreja que eu pastoreava lá no Espírito Santo, fui fazer uma visita, papo vai, papo vem, um casal agradabilíssimo, me fizeram essa pergunta, querendo conhecer um pouco mais: como foi, pastor, a trajetória? E eu respondi: eu simplesmente não parei. Eu só não desisti. Mas fazer mesmo eu não fiz nada, eu só não desisti. Aí o negócio foi empurrando, e eu não desisti, aí foi empurrando, eu não parei, estou no Itaim. Entendeu ou não, irmão? Não pode desistir, não pode parar. Já viu aquela imagem? Tem uma imagenzinha maravilhosa que de vez em quando circula. O cara está cavando num subsolo, ele está cavando, procurando encontrar alguma coisa preciosa, e ele vai cavando, de repente ele cansa e ele para de cavar e descansa assim em cima da escavadeira, e a imagem mostra que mais uma cavada ele encontrava o ouro. Quem sabe, irmãos, a bênção que a gente tanto quer estar naquele passo que a gente não deu. Eu vou repetir, porque essa é boa para postar, hein? Quem sabe a bênção que a gente tanto quer está naquele passo que a gente nunca deu. Porque a gente desistiu, porque a gente desanimou, porque a gente parou de trabalhar, porque a gente parou de se esforçar. Meu querido, eu preciso quebrar mais um paradigma na sua cabeça. E eu estou inspirado pelo vídeo da Tati, que falou 4 vezes a palavra paradigma. Tati, eu entendi a mensagem subliminar. A Bíblia diz, no Novo Testamento, que a salvação é pela graça, mediante a fé. Ponto. Vou repetir. A Bíblia diz que a salvação, a vida eterna, é pela graça de Deus, mediante a fé que nós exercemos. Ponto. Acabou aí. Nada mais é pela graça. A promoção tem que trabalhar. O crescimento tem que se esforçar. Tem que fazer, tem que estudar mais, tem que trabalhar mais, tem que acordar mais cedo, dormir mais tarde. Tem que se esforçar, porque a salvação é pela graça. Todas as outras coisas, é nós mesmos que temos que correr atrás. É um grande equívoco. Eu sei, vou falar logo antes que alguém faça um corte e eu vire o herege do momento. Aliás, se virar, é bom, sabia? Que se virar, viraliza. E se viralizar, lota muito mais fácil. Porque, abre o parênteses, porque a internet, irmãos, e aí eu vou dar uma orientação agora, não é nem pastoral, uma orientação, como é que eu vou chamar?
tecnológica. Não veio uma palavra melhor. A gente acha que criticar as coisas na internet vai prejudicar aquelas coisas. Meu irmão, em nome de Jesus, eu sei um pouquinho desse negócio de algoritmo. Quero saber um pouco mais, por causa do Evangelho. Mas o pouquinho que eu sei de algoritmo diz que qualquer ação em uma publicação, seja ela positiva ou negativa, vai gerar engajamento naquela publicação que vai ser mostrada para mais pessoas. Portanto, você quer prejudicar um conteúdo na internet, a melhor coisa que você tem que fazer é nada. Tem um negócio, não é, menina? Você manja também dos algoritmos? Você está no Ministério de Comunicação, você sabe, né? Não foge, não. Ih, rapaz, entrei na frente da menina ali, mas ela está no chroma key pequenininha, né? Hã? Pode? Livre? Deixa eu fazer um carinho na cabeça dela aqui. Olha lá. Ó. Dá a cabeça dela aqui. Olha lá a cabecinha. Olha lá fazendo um carinho nela. A gente acha que isso aqui é coisa nova, né? Chroma key. Nossa, bota um fundo verde, corta o fundo, fica só a menina lá. Que coisa linda, modernidade. O Chapolin já usava isso, irmão. Década de 70, no México. Ou você acha que ele encolhia de verdade? Felipe, tamo junto. A Pamela, fique de pé aí, Pamela. Tá com a Precisa? Ela morre de vergonha, mas ela é blogueira. Eu nunca vi uma blogueira tímida. É sua amiga? Sua cunhada? Parece mesmo com o Felipe. Seja bem-vinda, hein? Muito bem-vinda mesmo. Você mora lá no Jardim São Pedro? Você mora onde? Em Guaianazes, você mora bem. Ô, Pamela. Ô, gente, segue a Pamela. O arroba dela é Eu Me Viro Bem. Ela manja dos algoritmos. Eu estou certo, Pamela, ou estou errado? O negócio que o blogueiro mais tem medo é ninguém falar nada do conteúdo dele. Sabia disso? Aí o grupo de humor, que tem um canal na internet, lança um vídeo fazendo chacota dos evangélicos. O que a gente faz? Senta o dedo na crítica, gera engajamento e dá dinheiro para eles. Nós somos muito bobo. Nós somos tudo besta. Fica dando moral. Não, porque eu vou criticar, porque o Mark Zuckerberg vai pegar meu comentário e vai excluir o canal deles. Vai excluir nada, o Zuckerberg está dando risada. Porque quanto mais views, mais propaganda, mais dinheiro no bolso deles. Ah, pastor, como é que eu faço um boicote de uma coisa na internet? Não fala da coisa, não curte, não comenta, ignora. E daqui a pouco a coisa some no limbo do algoritmo. Quem entendeu, diz amém. Essa é a pastoral de domingo. Voltando, onde é que eu estava? A salvação é pela graça, mediante a fé. Todo o restante tem que trabalhar. E às vezes, parece que a gente trabalha, e não vê resultado. Meu irmão, Jesus está dizendo, eu estou vendo todo mundo que trabalha. Eu estou vendo todo mundo que se esforça. Eu estou vendo todo mundo que não desiste. E eu tenho um negócio guardado para eles. Quinto, não devemos dar suporte a alguns. O texto diz, tenho a seu favor que você não suporta os maus. De onde eu venho, sendo criado no interior de Minas Gerais, o verbo suportar tem a conotação de gostar. Eu não suporto fulano, eu não gosto dele.
Só que na Bíblia, toda vez que aparece a palavra suporte ou o verbo suportar, não está falando de gostar, está falando de dar suporte. É o que essa mesa aqui está fazendo para o meu tablet. É o que essa banqueta está fazendo para essa taça. Está dando suporte, está segurando, apoiando. Portanto, quando Jesus diz, eu gostei que vocês não suportaram os maus, Ele está dizendo, vocês não deram suporte, vocês não apoiaram eles. E isso foi bom, porque tirou a força deles e não matou a igreja. Eu gostei que vocês provaram os mentirosos. Eu gostei que vocês fizeram isso sem desanimar. Sexto, devemos lembrar, arrepender e voltar. Lembrar, oh meu Deus, que besteira que eu fiz, acabei de lembrar. Vou me arrepender desse negócio, não quero fazer nunca mais isso. Vou voltar para o lugar onde eu estava antes de cometer aquele erro e vou seguir a minha vida de volta. A gente tem essa coisa, que eu não sei de onde vem, que é essa sensação de que se a gente cometer um erro, ainda mais se ele for muito grave, não tem perdão para nós, já era, não dá mais para viver, não dá mais para servir a Jesus. Ei, Jesus está dizendo, todo mundo erra, o negócio é lembrar do erro, arrepender do erro, voltar no lugar onde você estava antes de errar, bota a marcha e acelera a sua vida. Errou, amém. Qual é o problema? Todo mundo erra, gente. Arrepende, volta e continua. O caminho é aqui. De repente passou uma borboleta, borboleta. Eita, saí do caminho. Oh meu Deus, misericórdia, eu volto para o caminho. Continua. Continua. Filhinhos, não pequeis, disse o apóstolo na sua carta. Não pequeis, mas se pecares, tendes um advogado nos céus, Jesus Cristo, o justo. É Ele que perdoa todos os nossos pecados. Jesus também fecha igrejas. Eita, que essa agora é para arrebentar tudo. Ah, pastor, eu acho que a sua Bíblia está faltando aquele versículo que diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não, minha Bíblia tem esse texto sim. Então vamos interpretá-lo? Senta aqui, meus alunos. Preciso fazer uma avaliação do meu ministério. Que isso, Jesus? Você é uma bênção. Não. Todo mundo precisa de vez em quando parar para avaliar. O que é que o povo aí está dizendo de mim? Não, o povo está dizendo que você é um profeta, que você senta o bambu mesmo sem medo, sem dó e sai da reta. Tipo assim, do quilate de Elias, de Jeremias. Aí Jesus, entenderam 1/3 da minha missão. Porque 1/3 é profético, 1/3 é sacerdotal e 1/3 é monárquico. Eu sou o profeta, eu sou sacerdote e eu sou o rei. Se entender 1/3, já começou bem. E vocês? O povo está dizendo que eu sou profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? O Pedro, como sempre, desesperado, tarja preta, pulou na frente. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Filho do Deus vivo. Eu imagino o Pedro falando assim, oh Jesus, o Senhor é o Filho do Deus vivo, o Deus vivo, vivo. Que eu só imagino o Pedro assim, atacado, elétrico, desesperado. Ah, não é bom ser assim, né, pastor? Não sei, porque ele ser desse jeito fez ele experimentar o que ninguém experimentou na história da humanidade: andar sobre a água sem afundar. Meu irmão, Jesus não morreu para mudar a nossa personalidade, não. Ele morreu para mudar o nosso caráter. Você pode ter a personalidade que for, você pode ter o temperamento que for. Se você tiver o caráter de Cristo, você está na bênção. Elétrico ou calmo, falante ou quieto,
Ai, todo amostrado ou tímido. Não! Temperamento não é pecado. Quem fala demais e pronto, nasceu assim, é isso mesmo. E se Jesus botou muita língua nele, é para ele falar muito. Aleluia! O que é que ele não pode? Falar besteira. Fazer fofoca. Né? Vocês conhecem a história que eu fui pregar no Maranhão? Conhece não? Negócio de língua, de tamanho de língua? Eu não contei para vocês não? Eu estou pregando lá no Maranhão, em São Luís, congresso, top, eu e Ana Paula num resort, meu filho, pensa numa coisa horrível, de frente para a praia, assim, aquele negócio, ai, credo, vontade de vomitar, aquela ânsia assim, ai. Mas eu não gosto mesmo não, vocês acham que é zoeira, não é nada. Eu preferi um monte de prédio assim, ó, tudo grafitado, tudo cinza, ai, que coisa linda. Preguei, e no sermão era um congresso de família, e eu fui falar casos de família. Peguei umas famílias da Bíblia e fui mostrando que não tem família perfeita. Aí, numa determinada família, tinha um membro da família que era muito fofoqueiro, eu fui falar que não pode fazer fofoca. Aí eu falei, porque tem uns irmãos que quando morrer, precisa de 2 caixão. O corpo vai num caixão e a língua vai no outro. O povo não riu muito. Aí eu falei, ora bolas. Onde foi que eu errei? Terminei, fui lá para a porta, despedindo dos irmãos. Veio um irmão, que sabe que Maranhão é a capital do reggae, né? A Jamaica brasileira. Eles andam assim lá. O irmão chegou lá na porta. Pastor, mensagem poderosa, aleluia. Pastor, o senhor não conhece o nosso ditado, pastor. O senhor falou o ditado errado. Meu irmão, qual? O negócio da língua. Aqui a gente fala diferente. Como é que é, irmão? Aí ele é o seguinte, pastor. O senhor sabe que aqui tem a Vale, né? A Vale do Rio Doce. E o minério da Vale aqui vem lá do Carajás, não sei aonde. E o trem da Vale que traz o minério, ele tem, não lembro agora, vou chutar, porque também não tem como comprovar, 14 quilômetros de vagão, um atrás do outro, quilômetros de vagão de minério. Aí aqui no Maranhão a gente diz assim, fulano quando morrer, o corpo vai no caixão e a língua vai no trem da Vale. Upgrade, melhorou demais. Então, se Jesus botou esse temperamento na gente, é porque Ele vai precisar dessas características para que a gente cumpra a vocação que Ele preparou para nós antes da fundação do mundo. Portanto, o que eu quero dizer é, naquele texto, Jesus vira para o Pedro e diz, bem-aventurado Simão Bar-Jonas, filho do Jonas. Bem-aventurado, você acertou a resposta. Mas não foi a sua inteligência, nem carne nem sangue. Foi o meu Pai que te revelou. E eu digo a você, Pedro, que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 2 interpretações equivocadas que os cristãos geralmente fazem nessa palavra de Jesus. A primeira interpretação equivocada é achar que Pedro é a pedra. Não tem como ser. Por quê, pastor? É só ler a carta de Pedro. Porque na carta de Pedro, ele diz que a pedra é Jesus. A pedra de esquina que os construtores rejeitaram, nós a fizemos base e fundamento da igreja. Então, jaz. A segunda maneira de interpretar equivocadamente esse texto é a gente achar que o inferno está atacando a igreja. E aí, como é que você está, meu irmão? Ai, pastor, misericórdia. Ai, pastor, é muita luta, é muita prova. Ai, meu Deus, o diabo está furioso comigo. Aí a igreja está acuada no canto e o diabo está dando portada, assim, ó, pá! A porta do inferno, bah, e ele, eu vou perseverar, bah, eu não vou desistir, pastor, ora por mim, o negócio está feio para o meu lado, bah. E o diabo está atacando a igreja com porta, a porta do inferno. Meu irmão, onde você já viu que porta é arma de ataque?
Porta é instrumento de defesa. A gente bota a porta para proteger o que está dentro. Portanto, o que Jesus está dizendo é: a igreja que ataca, a igreja avança, e o inferno tenta se proteger fechando a porta. E a gente faz o quê? Mete o pé na porta, invade e tira do inferno e traz para a luz de Jesus. É a igreja que ataca. E o diabo está furioso comigo. Eu é que estou furioso com ele. Ele passa na minha reta para ele ver. Nem por força, nem por violência. Em nome de Jesus. Senta. Acabou. Vem. Portanto, esse texto que eu acabei de mencionar não está dizendo que nenhuma igreja local vai fechar. Pode fechar sim. E é o que Jesus disse: tirarei o candelabro do lugar. Olha, no primeiro versículo, ele não disse para o João que o candelabro é os crentes reunidos? Então ele está dizendo: se os crentes reunidos naquele lugar não fizer de um jeito que me agrada, eu tiro de lá. Estou doidão, gente? Ou é isso mesmo que o texto diz? Tirarei o candelabro do lugar. O que é o candelabro? Jesus disse no primeiro capítulo que é a igreja. Então ele está dizendo: se não lembrar do erro, não arrepender e voltar, eu vou tirar de lá. Devemos odiar as obras imorais. Leia direito sua Bíblia. A seu favor eu tenho que odeia as obras dos nicolaítas. Jesus não falou que a igreja de Éfeso odiava os nicolaítas. Aonde que na Bíblia Jesus vai mandar a igreja odiar alguém? Não, odiou a obra. Nós odiamos o que eles estão fazendo na igreja, mas a gente continua amando eles. A gente não quer as ações imorais e pecaminosas, mas nós queremos a vida deles, queremos eles convertidos, se lembrando, arrependendo, voltando e servindo a Jesus de acordo com a vontade de Jesus. Para encerrar, nós devemos ouvir para vencer. Ouvir para vencer. E a vitória, segundo Jesus, é a árvore da vida que está no paraíso. Essa é a vitória, a vida eterna. O que é que Jesus está dizendo? A igreja de Éfeso conhecia a história de Gênesis, como nós também conhecemos. Gênesis diz que Deus botou o homem lá e falou: dessa árvore aqui, coma à vontade, é a árvore da vida. Dessa outra aqui, não pode comer, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem comeu da que não podia, foi expulso do paraíso. Sendo expulso do paraíso, ele perdeu o acesso à árvore da vida, por isso ele morreu. Jesus está dizendo: aquele que vencer, ouvindo as minhas palavras, fazendo o que eu estou mandando, eu vou botar de volta no paraíso e vai ter acesso à árvore da vida. O que ele está dizendo? Vai para a eternidade e nunca mais morrerá. Esse é o maior prêmio que eu tenho para dar para vocês. Ou alguém aqui quer trocar a eternidade por alguma outra coisa? Apocalipse é? Eu não sei se ficou muito claro, então vamos repetir. Apocalipse é? Quais são as revelações do Apocalipse à igreja de Éfeso? Que nós devemos perseverar. Essa é a lição dessa carta. Perseverança. Portanto, devemos perseverar na entrega da mensagem. Todos são mensageiros, estão cuidados nas mãos de Jesus e precisam entregar a mensagem de Jesus.
Devemos perseverar no cuidado e na comunhão. Sim, aquela igreja estava junta, e Jesus andava no meio dela, porque ela estava junta, cuidando uns dos outros e tendo comunhão uns com os outros. Devemos perseverar nas boas obras. Nas boas obras. Eu sei que às vezes parece que a gente está enxugando gelo. A gente está fazendo bem, recebendo mal. Está fazendo bem, recebendo mal. Está fazendo bem, recebendo mal. E Jesus diz: perseverem, não desanimem. Se esforcem, não parem. Devemos perseverar, não dando suporte a quem prejudica a igreja. Ah, pastor, é para excluir? Não. É para odiar? Não. É para fazer o quê, pastor? É só para não ser suporte. Está prejudicando a igreja? Pode continuar, mas se vira para lá. Nós não vamos te dar suporte, não. Eu vou ajudar você a prejudicar a igreja? Claro que não. Não vou te expulsar daqui, não vou te odiar, não vou falar mal de você. Vou te tratar sempre com amor, com carinho, com hospitalidade, com acolhimento. Mas o meu suporte, sinto muito, não posso te apoiar. Devemos perseverar no arrependimento e no retorno. A gente precisa se lembrar, onde foi que a gente errou? Voltar lá e consertar. É o que Jesus está falando. Vocês precisam se lembrar de onde caíram, voltar lá, resolver o que precisa resolver comigo, diz Jesus, e seguir a sua vida, voltando ao primeiro amor. E por último, devemos perseverar mantendo a igreja aberta. Porque Jesus diz que se a igreja não ouvir e fizer o que Ele está mandando, Ele vai fechar ela. Então cabe a nós nos arrepender, voltar, consertar e fazer o que Jesus está mandando. Se a gente agir assim, domingo após domingo, essa igreja estará aqui reunida, crescendo em qualidade e quantidade para a glória de Jesus, porque Ele nos plantou aqui para isso. Essa igreja vai ficar aberta. Jesus não vai precisar mover o candelabro do Itaim, porque nós não somos nicolaítas, nós somos cristãos. A gente se arrepende do erro, a gente conserta a nossa vida e toca para frente para servir e agradar a Jesus.